Projetado nos anos 50 para operar a partir de porta-aviões, ele surpreendia por levar quase a mesma carga de aviões, muito maiores. No Vietnã, se tornou sinônimo de apoio aéreo aproximado, mergulhando contra posições inimigas para proteger tropas em terra. Sua versatilidade, capaz de empregar bombas, foguetes, mísseis e até reabastecer outros caças em voo, fez dele um dos pilares da aviação naval durante a Guerra Fria. Este é o Douglas A-4 Skyhawk. O uso intenso de porta-aviões na Segunda Guerra Mundial mostrou de forma clara a necessidade de aeronaves de ataque naval dedicadas. Esses aviões não seriam apenas caças ou bombardeiros genéricos adaptados, mas sim máquinas capazes de dar apoio aéreo aproximado às tropas, destruir alvos terrestres fortificados e atacar navios inimigos com precisão. As estatísticas finais da guerra no Pacífico deixaram evidente essa realidade. Do total de 39 encouraçados e cruzadores japoneses afundados, 4 foram destruídos por outros navios, 8 por submarinos e impressionantes 27 caíram sob ataques aéreos. Isso consolidou a aviação embarcada como o principal instrumento de ataque da Marinha dos Estados Unidos. No início da guerra, o Douglas SBD Dauntless foi fundamental em batalhas como a de Midway, mas já em 1943 ficava claro que estava ficando obsoleto. A Douglas iniciou então o projeto de seu substituto, o XSB-2D Destroyer. No entanto, mudanças nas especificações da Marinha levaram ao cancelamento do programa. A resposta foi rápida. Praticamente de um dia para o outro, a empresa apresentou o protótipo XBT-2D, que entrou em produção como AD-1 Sky Raider. Seu primeiro voo ocorreu em 18 de março de 1945, algumas semanas antes do previsto. O Sky Raider era o avião embarcado mais poderoso construído até então. Equipado com um motor radial, ele podia transportar uma carga impressionante para sua categoria. Eram 3 pontos fixos na fuselagem e 6 em cada asa, permitindo carregar bombas, foguetes, minas e torpedos. Apesar de ter chegado ao fim da Segunda Guerra sem tempo de provar seu valor em larga escala, ele mostrou sua relevância logo em seguida. Foi amplamente usado na Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, em ataques contra concentrações de tropas, linhas de suprimento e alvos estratégicos. E, mais de uma década depois, voltou a ser peça importante no Vietnã. Sua autonomia longa, robustez e poder de fogo o tornaram essencial em missões de apoio aéreo aproximado. Nessa época, ganhou o indicativo de chamada Sandy, quando atuava na escolta de helicópteros em operações de resgate de pilotos abatidos. O Sky Raider mergulhava sobre posições inimigas com bombas e metralhadoras, permitindo que helicópteros resgatassem tripulações em segurança. Outro feito impressionante foi ter abatido 2 MiG-17, caças a jato muito mais rápidos, durante missões no Vietnã. Isso reforçou sua reputação de resistência e versatilidade. Até abril de 1968, a Marinha dos Estados Unidos utilizou o modelo, acumulando mais de 100 mil missões apenas no Vietnã. Quando finalmente saiu de serviço, foi transferido para a Força Aérea do Vietnã do Sul, que continuou a operá-lo até os anos 70. Seu legado foi tão significativo que acabou substituído não por um único modelo, mas por 3 diferentes. O bombardeio pesado embarcado ficou com o A-3 Sky Warrior, a patrulha anti-submarino com o Grumman S-2 Tracker e o papel de ataque com o Douglas A-4 Skyhawk. Este último se tornaria um dos aviões mais icônicos da Guerra Fria. O A-4 nasceu da visão do engenheiro Ed Heinemann, então chefe de projetos da Douglas. Em 1951, ele já era um dos mais experientes projetistas de aeronaves de combate do mundo, tendo trabalhado no A-20 Havoc, no A-26 Invader e no próprio Sky Raider.
A chegada da era dos jatos exigia um substituto que combinasse a capacidade de ataque do Skyrider com uma velocidade muito maior. Mas Heinemann não seguiu a tendência de criar aviões cada vez maiores e complexos. Em vez disso, defendeu um conceito minimalista: manter a simplicidade, reduzir peso e fazer cada componente ter múltiplas funções. A Marinha pediu uma aeronave de ataque capaz de voar a cerca de 800 km por hora e com peso máximo de 13,6 toneladas. Heinemann entregou um projeto ainda mais ousado, que ficou bem abaixo do limite de peso previsto e superou a meta de velocidade. O protótipo estabeleceria depois um recorde de cerca de 1.118 km por hora. O motor escolhido foi o Wright J65, versão americana do Armstrong Siddeley Sapphire britânico. Ele oferecia potência suficiente sem necessidade de pós-combustão, o que economizava combustível e peso. Para poupar ainda mais, ele dispensou asas dobráveis, comuns em aviões navais, porque suas asas eram pequenas o bastante para caber nos elevadores de porta-aviões. Essa escolha sozinha economizou 250 quilos. As asas foram construídas em peça única, com tanques integrados para combustível. Os cabos elétricos usavam corrente alternada, mais leves, e o assento ejetável foi desenhado para ser mais simples e eficiente. O resultado foi um caça de ataque compacto, de linhas limpas e extremamente leve para sua categoria. O protótipo voou pela primeira vez em 22 de junho de 1954. O desempenho surpreendeu. Tinha controle preciso, grande agilidade e excelente visibilidade para o piloto. O único problema sério detectado foi uma instabilidade aerodinâmica no leme. A solução improvisada foi dividir a superfície em duas metades com reforço central, um ajuste que permaneceu em todos os Skyhawk produzidos. Em outubro de 1956, o A4D1 entrou em serviço e logo foi seguida pela versão A4D2, com sonda de reabastecimento em voo e melhorias gerais. Também foi introduzido o conceito de tanques e bombas externas aerodinâmicas, que foram adotados em vários outros aviões da Marinha. Mais importante ainda, ele foi o primeiro avião embarcado a poder reabastecer outro em voo, graças ao sistema de Buddy Tank, um pod com mangueira e drogue instalado sob a fuselagem. Em 1959, surgiu a versão A4D2N, equipada para missões em qualquer condição climática, incluindo voo noturno. Pouco depois, em julho de 1961, voou o A4E, que marcou a segunda geração do Skyhawk. Ele trouxe o motor Pratt & Whitney J52, mais eficiente, ampliando o alcance em quase 30%. O peso máximo de carga útil passou para 3.700 quilos, distribuídos em 5 pontos de fixação. Até meados da década de 60, ele já havia se consolidado como o principal avião de ataque embarcado da Marinha. Era compacto, confiável e relativamente barato, custando uma fração do preço de caças maiores. Pilotos apreciavam sua resposta rápida aos comandos e sua robustez. Ao contrário de aviões que exigiam manutenção constante, ele podia ser operado com equipes reduzidas em condições difíceis. A popularidade do Skyhawk era tamanha que, em 1974, a equipe acrobática Blue Angels da Marinha trocou seus F-4 Phantom II pelos A4. A decisão foi inicialmente motivada por economia, já que o Phantom era muito mais caro e exigia muito combustível, mas os pilotos logo perceberam que o A4 era perfeito para manobras de precisão. A equipe manteve o modelo por 13 anos, até a chegada dos FA-18 Hornet em 1987. Nos anos 70, ele já estava consolidado como um dos pilares da aviação naval americana, mas sua história ainda estava longe de terminar. A aeronave continuou evoluindo em diferentes variantes, muitas vezes adaptadas a novas funções. Uma delas foi a linha de treinadores avançados, que ganhou grande importância naquele período. O TA-4F
introduzido em meados da década de 60, servia tanto para instrução como para combate leve. Em 1969, surgiu a versão TA-4J, dedicada exclusivamente ao treinamento. Esses modelos em configuração biposto permitiam que pilotos em formação praticassem em um avião que mantinha características de combate real, algo essencial para a transição ao serviço operacional. Outro passo importante veio em 1967, com a introdução do A4F. Essa versão incorporava melhorias na eletrônica, acomodada em uma carenagem dorsal alongada, apelidada de hump. Essa característica se tornou visualmente marcante nos Skyhawk posteriores. Além disso, recebeu motor mais potente, permitindo maior carga de armas e melhor desempenho em operações embarcadas. A confiabilidade e a simplicidade do modelo continuaram sendo pontos centrais, mas agora combinados com sistemas mais modernos para enfrentar o ambiente cada vez mais complexo da Guerra do Vietnã. Durante esse conflito, ele teve participação intensa. Realizou missões de ataque ao solo no Vietnã do Norte, Laos e Camboja. Operava a partir de porta-aviões posicionados no Golfo de Tonkin, lançando bombas sobre pontes, depósitos de suprimento e concentrações de tropas. Apesar de sua velocidade relativamente modesta em comparação com caças supersônicos, o tamanho compacto e a agilidade faziam dele um alvo difícil para a artilharia antiaérea. Ainda assim, muitos exemplares foram perdidos em combate, principalmente diante da crescente ameaça de mísseis superficiar soviéticos fornecidos aos vietnamitas. Uma de suas funções mais marcantes no Vietnã foi a de ataque aéreo aproximado em apoio às tropas terrestres. Sua capacidade de carregar bombas convencionais, napalm e foguetes, somada à precisão dos pilotos treinados, fazia dele uma plataforma de confiança para quem combatia no solo. Além disso, os Skyhawk, equipados com sistemas de reabastecimento aéreo, podiam estender o tempo de permanência sobre a zona de combate, garantindo cobertura prolongada. Após o Vietnã, a Marinha dos Estados Unidos começou a retirá-los gradualmente de suas unidades de primeira linha, o substituindo por modelos mais modernos como o A-7 Corsair II e depois pelo FA-18 Hornet. No entanto, os fuzileiros navais continuaram a operar o Skyhawk em missões secundárias por algum tempo, especialmente em papéis de treinamento e apoio. Em 1979, a linha de produção foi encerrada, com um total superior a 2.900 unidades, construídas somando todas as versões. Poucos caças embarcados alcançaram números tão altos. Mesmo fora da linha de frente americana, sua carreira internacional estava em plena expansão. Israel foi um dos primeiros grandes usuários estrangeiros. A Força Aérea Israelense recebeu seus A-4 a partir do final dos anos 60 e os empregou intensamente nas guerras contra seus vizinhos árabes. Durante a Guerra do Yom Kippur, em 1973, ele desempenhou um papel crucial em ataques contra posições sírias e egípcias, sofrendo grandes perdas, mas também demonstrando sua importância estratégica. Sua simplicidade e baixo custo de operação eram ideais para um país em conflito constante, e Israel chegou a produzir kits de modernização próprios para estender a vida útil dos aviões. Outro operador importante foi a Argentina. O país adquiriu versões A4P e A4Q nos anos 60, mas foi em 1982, durante a Guerra das Malvinas, que os Skyhawk argentinos entraram para a história. Apesar das limitações em reabastecimento e da idade avançada, eles realizaram ataques ousados contra a frota britânica. Nesses combates, conseguiram atingir destroyers e fragatas, causando perdas significativas à Marinha Real, mesmo sob o risco de enfrentar caças Harrier e mísseis modernos. Embora muitas aeronaves tenham sido abatidas, a atuação dos pilotos argentinos ficou marcada como um exemplo de coragem e eficiência com meios limitados.
O Brasil também se tornou operador do modelo, mas em circunstâncias diferentes. Em 1998, após a Guerra do Golfo, o Brasil adquiriu o Skyhawk de segunda mão do Kuwait, que os havia retirado de serviço. Essas aeronaves foram modernizadas e incorporadas à Marinha do Brasil, que as utiliza até hoje. Eles receberam nova aviônica e capacidade de empregar armamentos mais modernos, prolongando sua vida útil em missões de defesa aérea e ataque. Um detalhe que ajudou a mantê-lo relevante foi a facilidade de adaptação para funções específicas. Nos Estados Unidos, por exemplo, surgiu a versão OA-4M, projetada para servir como aeronave de controle aéreo avançado, guiando ataques de outras plataformas. Outros exemplares foram adaptados para a guerra eletrônica, servindo como alvos de radar em exercícios ou como aviões de simulação de inimigos em treinamentos de combate aéreo. Ao longo de sua carreira, ele também se destacou pelo custo-benefício. O preço médio de aquisição era muito inferior ao de outros caças contemporâneos. Em termos de manutenção, exigia menos horas de trabalho por hora de voo, algo que aumentava sua disponibilidade em cenários de guerra. Isso explicava por que países com orçamentos menores conseguiam mantê-lo em operação por tanto tempo. Mesmo décadas após o fim da produção, muitos exemplares foram modernizados com radares atualizados, novos sistemas de navegação e armamentos de precisão. Em Singapura, por exemplo, os Skyhawk foram adaptados para lançar mísseis ar-ar modernos, tornando-se ainda úteis em cenários regionais. A Nova Zelândia manteve os seus até o início dos anos 2000, quando foram substituídos por caças mais modernos, mas ainda em excelentes condições técnicas. Nos Estados Unidos, como vimos, ele começou a ser substituído no início da década de 70 pelos A-7 Corsair II. Ainda assim, permaneceram ativos em unidades de treinamento até 2003, quando o último A-4 foi oficialmente aposentado. Seu legado se mede pelas mais de 2.900 unidades construídas e pela marca deixada em várias gerações de pilotos. Muitos o descrevem como um avião que respondia com suavidade aos comandos, suportava grande quantidade de danos e permitia manobras arrojadas mesmo em baixa velocidade. Para países que não podiam adquirir ou manter caças supersônicos de ponta, o Skyhawk ofereceu uma alternativa confiável e eficiente. Mesmo após o encerramento de sua produção há mais de 40 anos e com mais de 6 décadas de serviço, ainda existem unidades em operação, modernizadas para funções específicas. Isso mostra como o projeto concebido nos anos 50 manteve sua relevância ao longo do tempo. Em um setor onde muitos modelos se tornam obsoletos em poucos anos, o Skyhawk sobreviveu ao tempo e consolidou seu lugar como um dos aviões de ataque mais longevos da história. Se você se interessa por aviação militar e quer acompanhar mais vídeos como esse, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também curte esse tema. Dessa forma, continuamos a explorar juntos os bastidores dessas máquinas voadoras que marcaram e ainda marcam a história da aviação militar.